Bom dia, crianças! Tudo bem? Eu desejo que sim. Hoje, segunda-feira, dia 29 de junho, nós vamos ter aula de português. Peguem o livro de português na página 107. Nós vamos estudar, dar continuidade nos substantivos. Lembrando a vocês que substantivo é tudo aquilo que eu dou nome, né? Lápis, borracha, caneta, pode ser seres da natureza, pode ser nomes próprios, né? Então, quando eu falei para vocês de substantivo simples, eu falei dos compostos também, lembram? Só para lembrar vocês que o composto nem sempre vem com o hífen, tá? Aquele tracinho. Por exemplo, a palavra passa tempo. A palavra passatempo, ela tem duas palavras numa só, passa e o tempo. Isso é um substantivo composto. Por quê? Porque tem duas palavras. E nem sempre, algumas vezes, podem vir separado com o hífen. Por exemplo, couve, hífen, né, que é o tracinho, flor. Aí sim, substantivo composto, porque tem o hífen, mas nem sempre, tá bom? Então, a definição de substantivo composto é quando ele forma mais de uma palavra. Aqui tem duas palavras. Passa tempo. E o simples é quando tem apenas uma palavra. Lápis. Ok? Bom, como agora nós já relembramos os substantivos simples, o composto, hoje nós vamos estudar o substantivo coletivo. Vão lá na página 107. Enquanto eu apago o quadro, para nós estudarmos o substantivo coletivo. Vamos lá. Substantivo, coletivo. Ok? Indica uma coleção, ou seja, um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, árvores, frutíferas, árvores frutíferas. O coletivo de árvores frutíferas é pomar, ok? Então, quando se usa a palavra pomar, já entende-se que é de árvores, ok? Banana, cachos, cebola ou alho, réstia. Réstia é o coletivo de cebola ou alho. Compreenderam? Agora vamos dar continuidade na nossa leitura aí, enquanto eu vou apagar. Hoje nós vamos estudar muitas coisas interessantes. Para quando nós formos fazer a nossa provinha, todo mundo tirar uma nota boa, né? Então, vamos lá. Diz assim: releia esse trecho da fábula
o reformador do mundo. Vamos lá. O reformador do mundo. Observem nessa frase, o reformador do mundo, que tem um sinal gráfico. Alguém conhece o nome desse sinal gráfico? Aspas, ok? Isso aqui, ó, é chamado de aspas. Aspas é o nome desse sinal gráfico. Serve para dar uma intenção irônica ou de humor numa palavra, uma expressão. Por exemplo, o reformador do mundo. Ele vai conseguir reformar o mundo? Não. Só quem pode reformar o mundo é o nosso Deus, né? Então é quando nós usamos aspas. Outro exemplo. Aquele goleiro é maravilhoso, maravilhoso. Perdeu 5 gols. Se ele é maravilhoso, por que ele perdeu então 5 gols? Então é uma frase irônica, ok? Nós usamos quando nós expressamos o sentimento de ironia, que são essas borboletinhas aqui, ó, tá? É chamada de aspas, tá bom? Então aí no livro de vocês tem uma, eu vou colocar no quadro, tá? Porque primeiro eu precisava explicar. Aí observe que tem um outro sinal gráfico chamado de travessão. Entra aqui o colchete, tá? Que é outro sinal gráfico. E a frase é assim: aqui mesmo, neste pomar, vírgula, você tem a prova disso. Observem que nessa frase ele inicia com um travessão, o colchete e o sinal reticências. Aqui neste pomar você tem a prova disso. O travessão ele é usado para indicar a fala de um personagem. Já o colchete ele serve para incluir palavras dentro de uma citação, olha. E o reticências é que ainda teria mais coisas para se falar. É como se fosse o etc. Lembram? Então hoje nós vamos estudar 4 sinais gráficos: travessão, colchetes, reticências e as aspas, tá bom? E o substantivo coletivo, tá bom? Depois eu vou escrever no quadro para vocês anotarem no caderno. Então, diz assim: aqui mesmo neste pomar, olha o coletivo, pomar, você tem a prova disso. Você sabe o que significa a palavra pomar? Faça
um desenho para representar sua resposta. Aí no livro de vocês tem um quadro, né? No livro de vocês que está em branco. Você vai fazer um desenho. O que é um pomar? É um conjunto de árvores frutíferas. Aí você vai lá e vai desenhar um conjunto de árvores frutíferas. Enquanto isso, eu vou colocar no quadro para vocês pegarem depois o caderno, tá? E escreverem esses 4 sinais que nós vamos estudar hoje. Antes disso, nosso amigo Dog está dizendo para vocês que o substantivo pomar, embora esteja no singular, nomeia um conjunto de árvores frutíferas. Os substantivos que indicam uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, como animais, pessoas, lugares e objetos, são chamados de substantivo coletivo, tá bom? Caprichem aí no desenho, enquanto eu vou apagar o quadro para nós realizarmos a nossa atividade no caderno, tá? É um conteúdo para a prova de vocês, tá bom? Posso apagar? Então vamos lá. Você vai pegar o caderno de português, vai fazer o cabeçalho. Lembram como era o cabeçalho? Querem que eu faça no quadro para vocês relembrarem? Como era que começava? Escola Pense, né? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos para o caderno de português. Olha só. O cabeçalho, ele sempre começava escola, pense, ponto final. Diretora, Eliette Chagas. Professora Elizabeth. Aluno ou aluna, né? Se você for menino, você coloca o seu nome. E as meninas colocam o nome dela. Belém, que é a cidade que nós moramos. A data de hoje, 29 de junho de 2020. Ok? Conseguiram? Conseguiram lembrar? Bom, depois vocês vão pular uma linha e vão escrever português. Né? Lembram que eu dizia pulem uma linha, aí eu fazia uma bolinha, né? Aí escreve português. Ok? Agora eu vou apagar o quadro, tá? Porque já deu tempo de vocês lembrarem, né? Vamos lá. Depois de escrita a palavra português, você vai dar o espaço. Lembra da margem que eu ensinei?
a margem direita e a margem esquerda. Lembram para que servem as margens? Para nos orientar, né, no início de uma escrita. Vocês vão escrever assim: sinais gráficos. Tá bom? Lá embaixo, do lado, você vai escrever travessão. Por uma linha, travessão. Observem que a margem é esse espaço aqui, ó, tá? Lembra? Você vai escrever assim: é usado nos diálogos. O que é diálogos? Conversa, né? Antes da fala do personagem. Então, esse é o nosso primeiro sinal gráfico. Travessão, que é usado nos diálogos antes da fala do personagem. Eu vou dar um tempo para vocês escreverem. Ok? Pulem duas linhas, ó, e vão escrever colchetes. Colchetes é um sinal gráfico, tá? Eu vou escrever aqui, que serve para incluir palavras dentro de uma citação. O que é citação? É um trecho, né? Ok. Vou dar o tempo para vocês poderem copiar. Então, outro sinal gráfico, o colchete, tá? Ele serve para incluir, palavras dentro de uma citação, como estava aquela lá dizendo. O sinal gráfico parágrafo, né? O colchete, que depois eu vou desenhar. Aí vem escrito, aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Isso é uma citação, ok? Para lembrar, vocês podem até desenhar aqui, olha, o travessão e aqui o colchete. Tá bom? Posso apagar? Agora pulem duas linhas, ó. Vocês vão pular duas linhas para nós escrevermos os outros sinais gráficos. Bom, já que pularam as duas linhas, você vai escrever agora reticências. Reticências é o outro sinal gráfico que nós vamos estudar agora, ok? Reticências. Reticências. Serve para indicar
serve para indicar que a continuidade há algo a mais para ser falado. Ponto final. Aí as reticências são esses três pontinhos aqui, ó, tá? Ok? Vamos lá? Reticências serve para indicar a continuidade a algo a mais para ser falado. A crase aqui. Ok? Pulem 2 linhas e vamos escrever aspas. Serve para dar uma intenção irônica, lembram que eu falei ainda agora? Ou de humor a uma expressão. Aí são essas borboletinhas, ó. Tá? Entenderam? Então, as aspas, geralmente a gente fala assim, né? Faz assim esse sinal, né? Como se fossem borboletas voando. Então, as aspas, elas servem para dar uma intenção irônica ou de humor a uma expressão. Por exemplo, você vê uma bola, aí você não acha essa bola bonita. Aí você diz assim, nossa, que bola linda. Quer dizer, é irônico, porque você não achou ela linda, você achou ela feia, ok? Bom, agora que eu já expliquei o que é substantivo coletivo, já falei dos sinais gráficos, 4 sinais gráficos, né? Vocês já fizeram o desenho do pomar no livro de vocês, na página 107. Agora vocês vão virar para a página 108, tá? Esqueçam um pouco o caderno e voltem para o livro na página 108. Enquanto isso, eu vou apagar novamente o nosso quadro. E aí vocês vão logo lendo lá os substantivos coletivos, né? Já sabe agora o que significa. E aí vão estudando em casa cada substantivo coletivo, né? Para quando chegar no dia da prova, vocês saberem qual é. Vocês são inteligentes, muito espertos, então vão tirar de letra, eu tenho certeza disso. Então, meus amores, vamos voltar para a página do livro de número 108, que tem uns coletivos aí, né? Ó, observem. Aí, o primeiro substantivo coletivo, álbum. Álbum é o substantivo coletivo de retratos, de selos. Alcateia, de lobos. Alfabeto, de letras. Arquipélago,
de ilhas. Banda, de músicos. Bando, de aves. Biblioteca, de livros. Boiada, de bois. Desculpa. Cacho, de uvas ou de bananas. Lembram que eu falei ainda há pouco? Cardume, de peixes. Classe, de alunos ou de pessoas. Colmeia, de abelhas. Constelação, de estrelas. Discoteca, de discos. Elenco, de artistas. Enxame, de abelhas, de moscas. Esquadra, de navios. Esquadrilha, de aviões. Fauna, de animais de uma região. No outro lado tem uma outra coluna com outros coletivos. Flora, de plantas de uma região. Galeria, de quadros. Manada, de elefantes, de bois. Matilha, cães de caça. Ninhada, de pintos. Nuvem, de gafanhotos. Pelotão, de soldados. Penca, de bananas. Pinacoteca, de quadros. Pomar, lembram no livro Pomar? De árvores frutíferas. Quadrilha, de ladrões. Ramalhete, de flores. Rebanho, de ovelhas e de cabras. Recha, lembram que eu falei do coletivo recha? Alhos ou cebolas. Revoada, de pássaros. Time, de atletas jogadores. Tribo, de índios, né? Ou de indivíduos. Turma, classe de alunos. E vara de porcos. Também são coletivos. Aboboral, década, bananal, bimestre, cafezal, canavial, centena, dezena, dúzia, grosa, 12 dúzias, jaboticabal, milhar e milheiro, milharal e século. Eles estão no singular, né? Mas eles são coletivos, tá bom? Bom, crianças, agora vocês vão passar para a página 109 e vão realizar essa atividade para nós encerrarmos a aula de hoje. Diz assim: leia o título de um artigo sobre animais. O que é um artigo? É um conteúdo, né? Olha, aí no livro de vocês aparecem, né, uma imagem com peixes, né? Qual é o coletivo de peixes? Cardume. Então diz assim: como é uma pergunta. Como os peixes nadam em cardume sem trombar uns nos outros? Aí, pelo sentido do título, o que significa a palavra cardume? Aí você vai dizer. 2. A ilustração mostra uma biblioteca. Responda. Uma biblioteca é o conjunto de quê? Aí você vai escrever, tá bom? Então, crianças, a nossa aula vai encerrar por aqui, porque eu não posso estar me aprofundando muito, colocando vários conteúdos um em cima do outro, para vocês poderem absorver um, para depois compreender o outro. Então, um beijo no coração de cada um. Uma boa segunda-feira. Tchau!